A gente vai falar um pouquinho, então, é uma revisão sistemática da Cochrane, e na verdade é um update, uma atualização de uma revisão que foi feita em 2007, 2010, 13 e 17. E essa daqui é de 2023, então ano passado. E a ideia é, eles estão tentando comparar 3 usos de antibióticos para infecções de vias aéreas superiores. Não importa o tipo de antibiótico, tá? A classe que eles estão comparando é uso imediato, ou seja, a pessoa passa ali com uma IVAS e você passa um antibiótico na hora. Uso retardado, do inglês delayed prescribed, onde você passa e a pessoa só vai começar a usar, talvez ela use daqui a 2 dias. Você passa o antibiótico, deixa a receita e fala, ó, se você piorar, se a febre voltar, se isso acontecer, você começa a usar o antibiótico. Caso contrário, você não precisa usar. Então, uso imediato, uso retardado e não uso, né? Ou seja, você não passar o antibiótico para a pessoa. Eu achei interessante que tudo isso faz uns 8 anos já, uma coisa que é um tema muito caro, a resistência microbiana, e foi a primeira vez onde essa revisão sistemática ela deixou de ser uma revisão sistemática viva, porque já tem dados tão impactantes em um lado da direção aqui, que é isso, assim, tipo, ela não traz mais evidências novas, ela continua sendo agregada, atualizada, mas parece que o que foi avisado nos últimos 10, 15 anos é o que é o correto mesmo. Então, nos últimos, né, das 4, 5 vezes que ela foi feita, mantiveram-se as condutas. Então, como que foi feita a revisão? Tá? Foram incluídos 12 estudos com quase 4.000 participantes, com uma mistura de IVAs no geral. Otite média aguda, faringite estreptocócica, tosse, dor de garganta, tá? Eu sei que não é uma infecção, mas aqui do inglês é sore throat, então é isso, uma pessoa está com sinoma de dor de garganta, não necessariamente uma amidalite bacteriana. Isso daí está na faringite estreptocócica. Nasofaringite, né, resfriado comum, e um outro compilado de outras IVAs no geral, sinusite, etc. E o que é interessante é que, bom, ele fala um pouquinho de cada uma delas individualmente, eu vou falar um pouco das que eu achei mais impactantes. Para tosse, tá? Eu sei que tosse é chato, um monte de paciente chega com tosse no consultório, no pronto-socorro, mas não teve nenhum impacto, tá? Na clínica, da pessoa continuar ou piorar a clínica, entre a pessoa usar antibiótico na hora, uso retardado de antibiótico, ou não usar antibiótico, tá certo? Para dor de garganta não estreptocócica, ficou mais em cima do muro o resultado, onde parece que entre você usar antibiótico de maneira retardada ou não antibiótico não fez diferença, mas em alguns casos fazia diferença você usar antibiótico de maneira imediata, principalmente para melhorar da dor. Tá? Mas a única impacto que tinha, então o uso imediato de antibióticos era a melhora da dor de garganta. Para otite média aguda, teve alguns estudos que acharam evidência para você usar o uso imediato comparado com o uso imediato contra o retardado. No geral, para otite média aguda, uso de não antibióticos não foi muito bacana, mas para retardado ou imediato foi bom. Para resfriado comum, não teve nenhuma diferença, tá, entre você usar antibióticos ou não antibióticos praticamente. E o que impactava um pouco é que você usar algum tipo de antibiótico melhorava talvez febre, dor ou tosse, mas a evidência foi muito baixa. Por fim, resultados adversos, então, tiveram um aumento nos casos de efeitos adversos nos casos de antibiótico em uso de antibiótico, mas o mais impressionante foi, entre você usar antibiótico em uso imediato, retardado ou não usar antibiótico, não teve nenhuma mudança na taxa de complicações. Que é sempre o argumento que as pessoas têm, não, mas se eu não uso, a pessoa vai supurar essa otite, vai complicar, virar sinusite bacteriana. Na verdade, não teve nenhum impacto. Tá? Então, o uso de antibiótico retardado acaba sendo uma ferramenta de consulta. Você pode deixar, em vez de passar antibiótico na hora, você pode passar para a pessoa explicando para ela, né, empoderando ela na hora que ela vai ter que usar ou não um antibiótico. E o que aconteceu foi que entre você usar antibiótico imediato ou um uso retardado, uma prescrição retardada, não houve mudança na satisfação do paciente. Então, o paciente saiu satisfeito igual, mas usou praticamente só 1/3 do antibiótico. Tá? Então, pessoas que, quando você passava o antibiótico para uso imediato, a quantidade de pessoas que usava era muito mais alta. Estou buscando aqui o número exato. 93% das pessoas usavam o antibiótico na hora que você passava ele para uso imediato. Se você explicava quando que devia usar, quando que deveria ser usado, só 30% chegou a usar aquele antibiótico. Tá? Então, quase um odds ratio ali, um terço das pessoas que usavam
que usavam no imediato passaram a usar no uso retardado. É isso. Ou seja, muito menos gente usou antibiótico, não mudou complicação e não mudou taxa de satisfação, tá certo? Taxa de satisfação era mais baixa quando a pessoa não usava antibiótico pronto, quando era você não prescrevia o antibiótico. Então, uma das coisas que eu faço na prática clínica no geral é, se a pessoa chega com um quadro de IVAS, é difícil eu não passar alguma coisa, óbvio que é um quadro viral, obviamente que não, mas se a gente está na dúvida se faz sentido usar ou não um antibiótico ali, muitas vezes é isso, eu falo à pessoa, eu deixo a receita com ela e explico as condições, as vezes em que ela deveria sim preencher, né, usar aquela receita, e não tem um impacto na satisfação do paciente, mas diminui muito o antibiótico, uso de antibiótico, e não impacta taxa de complicação. Então, para mim, é win-win-win. Legal, eu adoro artigos que só melhoram a minha consciência de que, ok, eu posso continuar fazendo o que eu achava que eu estava sendo só um cara mais teimosão, assim, fazendo a prescrição retardada, evitando o uso imediato, e aí eu fico bem mais aliviado, Patrick, muito obrigado, você deixou o médico feliz hoje. Eu também, cara, achei que, putz, faz sentido, né? E assim, a gente vai estar falando sobre satisfação e é muito interessante, né, para a aderência, para o vínculo, enfim, né? É uma medida que a gente tem que avaliar mesmo. E que nem eu estava recapitulando artigo de outra semana, né? Essa coisa da tosse, né? A gente tem muita dificuldade de estabelecer o tempo de duração de tosse, que é frequentemente maior do que aquilo que a gente fala, né? Então, naquele artigo lá falava de 18 dias. Então, quando a gente dá a possibilidade, olha, isso ainda está dentro do esperado, se o quadro mudar, eu posso, a gente inicia, né? Já fica aqui com essa receita. Em alguns cenários, né? A pessoa vai me mandar um e-mail, vai voltar ali no acolhimento, vai, enfim, avisar que está tomando, né? Ou me sinalizar depois. Eu acho isso uma possibilidade excelente também. Eu associo essa possibilidade a um bom argumento de discussão do excesso de uso de azitromicina aí durante o período pandemia, tendo trazido aí uma resistência notada, e vou anotar aqui para ver se nos próximos episódios eu trago algum artigo já falando um pouco mais especificamente sobre o impacto da pandemia na resistência de azitromicina para infecções de vias aéreas superiores, que era muito utilizado antigamente, antes da pandemia, e que agora tem esse perfil com potencial maior resistência. Spoilers para futuros episódios. Não, legal. Eu acho que isso realmente acaba. Eu concordo com você, Talo. É mais ou menos, eu já fazia mais ou menos isso, eu já tinha tido contato com essa revisão no passado, não com o update dela do ano passado, mas eu acho que é isso, assim, eu continuo, porque as pessoas querem um antibiótico muitas vezes, né, elas ficam nervosas, você não tem um antibiótico, então você passar a explicar para ela quando usar ou não, eu acho legal, assim, de entender que a pessoa vai acabar usando menos, resistência antimicrobiana é menor e a taxa de satisfação do paciente é igual.